Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Reforma tributária. Ministro da Economia Paulo Guedes entrega hoje texto do governo ao Congresso. E entidades do agronegócio avaliam que propostas em discussão podem aumentar os custos com impostos para o setor. Exportações de carne bovina brasileira seguem em ritmo acelerado e julho pode ter o segundo maior volume embarcado da série histórica. Segredo dos campeões. Nesta edição, você vai conhecer o produtor que colheu mais de 101 sacas de soja por hectare na região norte e nordeste do Brasil. Ministério da Agricultura lança plataforma para denúncia de vendas casadas em contratos de crédito agrícola. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve entregar o projeto de reforma tributária do governo federal hoje à tarde ao presidente do Congresso e Senado, Davi Alcolumbre. Segundo analistas, esta primeira fase da reforma deve conter a unificação do PIS e COFINS em um único tributo, com uma alíquota de 12%. E também deve ter a inclusão da oneração de todos os produtos da cesta básica. Ainda hoje, Alcolumbre deve se reunir também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para analisar a proposta do governo. E a questão é saber qual o impacto da reforma tributária para o agronegócio brasileiro. Sobre este tema, a gente conversa agora com Eduardo Lourenço, que é consultor do Instituto Pensar Agro e traz as análises para a gente. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Qual é a sua visão sobre os textos em debate da reforma tributária no Brasil? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A reforma tributária ela é um tema que é discutido há muitos anos. A gente tem essa discussão que, em todos os momentos de crise, ele surge novamente, surgem novas propostas, surgem novas discussões. Hoje nós temos apresentadas duas propostas. A gente tem a PEC 45, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e nós temos também a PEC 110, que está em tramitação no Senado Federal. O texto do governo federal ele é previsto ser apresentado hoje às 14h30. Dizem que o ministro da Economia ele vai ao Senado e depois à Câmara também para apresentar esse texto da reforma tributária proposta pelo governo federal. Essa promessa que já vem desde o ano passado e que todos os setores da economia, especialmente o agro, esperam para saber o que vai ser apresentado, para saber qual é efetivamente o impacto da proposta do governo federal também a nível de reforma tributária. Eduardo, neste momento, o que importa muito para a nossa audiência é tentar antecipar alguns dos efeitos práticos. Há pelo menos 3 textos de proposta de reforma tributária hoje no Brasil. Um da Câmara, um do Senado e agora o terceiro do governo, a partir da entrega que será feita pelo ministro Paulo Guedes. Estas 3 propostas têm algum ponto em comum? Sim, isso é um primeiro momento que nós temos na história recente do Brasil, nos últimos 50 anos, 3 propostas, todas as propostas que estão na mesa, discutindo, elas estão convergindo muito mais do que divergindo. Então, por isso que há uma expectativa dos economistas, juristas, dos assessores que acompanham a parte política, no sentido de que, olha, pela primeira vez nós temos uma convergência muito grande em relação às propostas de reforma tributária, que basicamente são simplificação e manutenção da carga tributária. Mas é importante a gente destacar alguns pontos em relação ao setor agropecuário. Pois é, aí que entra a questão. A simplificação e essa reforma tributária para o agronegócio, em linhas gerais, para as 3 propostas, podem gerar um custo adicional. A gente vai ver o setor pagando alguns impostos que hoje não paga. Essa é a expectativa? Exatamente, Kelly, porque, veja, hoje a PEC 45, ela extingue 5 tributos, ICMS, ISS, PIS, COFINS e o IPI, e a PEC 110, ela extingue outros tributos além desse, alcançando até 9 tributos que são extintos. Para a criação de um tributo, que eles chamam de IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai incidir sobre todas as operações, há uma alíquota única e fixa. Também é indicada a criação de imposto seletivo, que seria para desestimular, eventualmente, o uso e consumo de alguns bens tidos por irrelevantes e prejudiciais, tais como cigarros,
carro, arma de fogo, tem essa criação desse imposto seletivo. E na PEC 110 também tem a criação de uma contribuição sobre bens e serviços. O que nós temos, então, na verdade, é a unificação de diversos tributos, das diversas competências da União, do Estado e dos municípios, para a criação de um único tributo. E isso significa que, por exemplo, o setor agropecuário, você tem estimativa de quanto mais ele passaria a pagar, Eduardo? Olha, é muito difícil a gente saber quanto mais o setor agropecuário irá pagar, porque nós não temos ainda nos textos alíquotas fixas definidas. Mas veja, pegamos o exemplo da PEC 45, em que se fala que ali seria uma alíquota média de 25% para todos os bens e produtos e serviços daquela localidade onde forem consumidos ou prestados. Com esse alíquota de 25%, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que haverá, no mínimo, uma duplicidade, um dobro no custo do produtor rural em relação ao que ele tem hoje. Então, hoje nós temos uma carga tributária, eu não diria nem favorecida, eu diria adequada para o nosso produtor, adequada para o nosso produto, para que ele seja competitivo internamente e no mercado externo. E se aprovada a PEC 45 com alíquota única, isso de fato acarretaria num prejuízo muito grande. Agora vamos deixar claro que a PEC 45 não é a reforma do governo, é a proposta da Câmara, certo? Exatamente. Ela foi apresentada na Câmara dos Deputados, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa e está na Comissão Especial de Análise da Proposta. É importante a gente destacar que foi instituído um pouco antes da pandemia e da suspensão dos trabalhos presenciais do Congresso, foi formada uma comissão mista entre deputados e senadores para que fossem analisadas as duas propostas das duas casas, porque aquilo que a gente disse mais cedo, elas têm muito mais convergência do que divergência. Tá certo. Agora, me chamaram a atenção alguns pontos da sua fala e eu gostaria da sua ajuda para a gente clarificar aqui para a nossa audiência. Você disse que, a depender de qual texto progrida, a gente pode ter o setor agropecuário pagando o dobro de impostos em comparação ao que paga hoje. Você está falando do setor como um todo ou alguma categoria específica é aquela que vai ser mais penalizada? É uma análise para o setor como um todo, mas é claro que algumas categorias dentro do setor agropecuário, elas merecem mais atenção do que outras em relacionados a alguns pontos. Veja, hoje o pequeno produtor, o médio produtor, vamos pegar o exemplo do produtor de leite, que 98% são pequenos e médios produtores de leite. Ele não tem a capacidade técnica, capacidade de informação e acesso a esses dados para fazer uma apuração do tributo. Ele não tem como ter um custo burocrático com a apuração desse tributo. Se não for permitida uma forma de avaliação, uma forma de apuração desse tributo de forma mais facilitada, a gente terá sim um prejuízo para esse pequeno e médio produtor, vamos dizer, da cadeia do leite. Isso se reflete em outras cadeias produtivas menores. Agora, nós temos outras preocupações que pegam a cadeia de uma forma geral, tal como a questão dos créditos. Os créditos decorrentes de exportação, os créditos decorrentes da própria não comatividade, créditos decorrentes de investimento que são feitos pelos produtores rurais, é importantíssimo, eu diria, é indispensável que eles sejam de alguma forma restituídos, que eles sejam garantidos a sua restituição para a cadeia produtiva. Tá certo. Porque, veja, se nós não tivermos isso, haverá apenas e tão somente o aumento da carga tributária. Por enquanto, você nos deixou bastante apreensivo em relação à análise mais aprofundada do que é a reforma tributária, especificamente falando do ponto de vista do setor agropecuário. Para encerrar, muito rapidamente, eu gostaria da sua resposta sobre a risco das exportações do agro serem tributadas a partir dos textos que estão em discussão para a reforma tributária? Veja, não. Hoje os textos eles falam exatamente isso, que as exportações, não serão tributadas. Mas, como eu disse, é importantíssimo que sejam garantidos a restituição dos créditos acumulados na cadeia. Porque senão nós teremos efetivamente um acúmulo desse crédito lá na frente e o acúmulo ele gera custo, porque ele acaba não sendo absorvido e devolvido e aí sai da margem de lucro do produtor rural. Então, esses três pontos nós entendemos são indispensáveis. A alíquota diferenciada, restrição dos créditos e um tratamento
adequado para o setor agropecuário. O tema tributação é um tema bastante complexo, mas eu entendo que a mensagem ficou muito clara para a audiência do Mercado e Companhia. O especialista em direito tributário e consultor do Instituto Pensar Agro, Eduardo Lourenço, disse que, com os textos em discussão, o da Câmara, do Senado e agora o do governo, um ponto em comum é que eles podem aumentar os custos com impostos. Obrigada pela análise. Volte mais vezes. Bom trabalho para você. Para todos vocês também, estou à disposição. Muito obrigada, Eduardo Lourenço. As exportações de carne bovina brasileira seguem em ritmo acelerado e julho pode ter o segundo maior volume embarcado da série histórica. Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam que até a terceira semana de julho, as exportações de carne bovina in natura do Brasil somaram 95.300 toneladas, com uma média diária de 7.300 toneladas. Caso este ritmo seja mantido até o final do mês, o volume total da proteína enviado ao exterior pode ser o maior já registrado para meses de julho e o segundo maior de toda a série histórica do Brasil, ficando atrás apenas do volume embarcado em outubro do ano passado. Para analisar as expectativas para as exportações de carne bovina no segundo semestre, nós convidamos o Caio Toledo. Caio, seja muito bem-vindo. O julho se encaminha para um recorde histórico para o mês? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Exatamente. Caso sejam confirmados os embarques que vimos até o momento, nós teremos em julho o segundo volume recorde para as exportações de carne bovina. Caio, e me diga uma coisa, no segundo semestre a gente vai ver agora uma crescente nas exportações? Muito provavelmente sim, mas teremos algumas limitantes que podem barrar um pouco esse crescimento. Eu colocaria a questão do Covid-19 aqui no Brasil, uma possível retomada da produção de carne suína na China, temos também a guerra comercial China e Estados Unidos e também a volta, né, da produção de carne suína lá na Europa. Bom, e a gente quer saber se, diante dessa exportação, que parece dar sinais de que está aquecida diante da expectativa que você coloca aqui, por que o preço do boi, por exemplo, o boi na B3, está ali ainda ao redor de 220, um pouquinho abaixo disso? O que segura uma alta maior do boi? E quero saber se há elementos para o boi subir ainda mais. Hoje o elemento que acaba segurando um pouquinho essa puxada do boi gordo, principalmente na BMF, é a questão do mercado doméstico. Nós estamos com o mercado doméstico muito abaixo do que gostaríamos devido a essa questão da pandemia e a desemprego aqui no Brasil. E sabe que, Caio, todos os dias eu converso com profissionais de mercado e eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente da SOCOM, que é a associação, né, da pecuária intensiva aqui no Brasil. E na oportunidade ele me dizia que para o confinamento ficar mais atrativo economicamente, dado o custo alto da reposição e o custo alto, por exemplo, de insumos como milho, o boi na B3, por exemplo, precisaria atingir um patamar ao redor de R$ 240, ou seja, superar o recorde histórico que a gente viu no ano passado. Você acha que existe alguma condição no mercado para levar a este cenário? Olha, existe, mas nós somos muito reféns do mercado doméstico. Então, nós precisamos de dois fatores para que isso aconteça. O primeiro é que a oferta continue baixa, como ela está nesse momento. E o segundo fator que é muito necessário é a retomada econômica, ou seja, a carne bovina podendo subir de preço e isso conseguindo alavancar o preço da arroba do boi. Agora, há pouco eu falava com a nossa audiência aqui e eu dizia que o preço do boi base CPEA chegou a cair mais de R$ 3 do fechamento de sexta para hoje e fechou ontem a R$ 215,30. O fechamento foi superior, uma queda superior a 3%. O que aconteceu? Foi uma queda de mais de R$ 7,00, na verdade. Na realidade, o que tem acontecido? O CPE ele é feito à base da coleta de dados, né? E hoje nós temos a base tanto de animais China, que são animais com premiação, quanto animais convencionais que não possuem premiação. Então, eu acho que o que deve ter acontecido? Às vezes, algum dia para o outro, há uma contaminação dos dados, ou seja, nós temos mais dados de animais abatidos sem premiação do que com premiação. Isso acaba influenciando no indicador exausto. Isso não quer dizer que o mercado mudou, não quer dizer que o mercado caiu ou subiu. É só a coleta de dados que, muito provavelmente, no dia de ontem, deve ter pego negócios mais de animais convencionais e não animal China. Até abrir o CPE, o compacto, o CPE, a gente observou também que a maioria das praças em São Paulo estavam girando perto de 215. E hoje o mercado é esse. Hoje o mercado para animais convencionais paga 215
E os animais que estão para a China, né, que são os animais de tipo China, pagam 220, 223, mais ou menos. Então, o mercado hoje ele tem dois patamares, o patamar de animais convencionais e o patamar de animais que vão para a China. Caio, ficou muito esclarecido. Muito obrigada pela presença, pela análise. Volte sempre. Boa tarde. Boa tarde a ti, boa tarde a todos. A você também. O segredo dos campeões. A partir de hoje, nós vamos receber aqui no Mercado e Companhia os produtores que atingiram a máxima produtividade na safra de soja. Hoje, quem conversa com a gente é o Robert Mila, que atingiu um patamar de 101,79 sacas por hectare e venceu na categoria Norte e Nordeste o desafio da máxima produtividade do SESB. O Robert já está conosco. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Parabéns, há uma semana você estava lá entre os campeões da temporada 19/20. Seja muito bem-vindo, Robert. Muito obrigado. Robert, conta pra gente quais são alguns dos segredos dos campeões. Como que você atingiu mais de 101 sacas por hectare de soja na região Norte e Nordeste? A sua propriedade fica no Piauí, não é? Sim, a nossa propriedade fica no município da Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. A gente está há praticamente 20 anos lá, a nossa atuação é aqui no Paraná também. E, na verdade, se tivesse que linkar alguns fatores, o primeiro também seria o manejo do solo, eu digo principalmente com relação ao manejo que a gente faz visando aos incrementos da matéria orgânica do solo, né? Então, isso a gente faz através do aporte de palhada no sistema de manejo. Isso através de uma cultura, por exemplo, o milho safra, ou através da integração soja com safrinha, com cobertura antes, ou sempre visando algum tipo de aporte de palhada para incrementar essa matéria orgânica do solo, né? Esse seria muito bem. Vamos dizer assim. Ou seja, o Robert está dividindo aqui com a nossa audiência alguns dos segredos dos campeões. Lá na região do Matopiba, ele atingiu 101 sacas por hectare e está dizendo que o primeiro segredo que ele quer dividir com a nossa audiência é o cuidado com o solo. Agora, qual é o outro cuidado que você acha que faz toda a diferença para atingir esse resultado, hein, Robert? Pois é, se tivesse que linkar mais alguns fatores, né? Poderia falar da genética também, que vem nas variedades de soja. Então, ao longo dos anos, a gente tem um incremento genético adaptado para a nossa realidade lá. E, além do potencial genético que vem aumentando, também a tecnologia, a biotecnologia que cada variedade tem também ao longo dos anos vem melhorando. Cada ano tem uma nova tecnologia. Então, sem esse potencial genético, com certeza a gente não teria essas altas produtividades que a gente consegue hoje, né? Muito bacana. A gente está vendo imagens belíssimas da fazenda do Robert lá na região do Piauí e você está dizendo que um dos segredos é o solo, que o outro segredo é a genética. Agora, tem alguma artimanha que você usa que possa dividir com a nossa audiência? Como escolher a melhor cultivar? Você faz teste, você conversa com o vizinho, você pesquisa. Como é que se dá essa escolha? Porque não é fácil, né, Robert? É verdade, mas assim, a gente faz muito teste na fazenda, né, faixinhas, então todo ano a gente vai testando lançamentos, colocando do lado dos nossos principais cheques, né? E claro, a interação muito grande com os vizinhos, com produtores, com consultores, para sempre buscar o máximo, né? Para conseguir produzir, melhorar a produtividade sempre. E um outro quesito que eu acho que é bem importante também é a questão das pessoas que estão conosco, que a gente trabalha com uma equipe bem engajada, então desde o monitoramento até a qualidade do plantio, a qualidade da colheita, acho que são vários diferenciais que as pessoas, por si só, também acabam agregando para nós, né? Então, a gente tem uma equipe bem coesa e enfim, seria um outro quesito para mencionar aí. Excelente. Então, a gente já está no segredo número 3 para a nossa audiência que está contemplando as imagens e aí os resultados do campeão. Solo, genética e pessoas. Agora tem mais segredo? Como é que faz o manejo? Você falou de pessoas, de genética, solo. Manejo é uma próxima questão que você elencou como prioridade para atingir mais de 100 sacas por hectare em regiões do Piauí? Sim. Poderíamos falar ainda em dois aspectos. O primeiro seria o manejo químico, físico e biológico. Então, na hora certa, com o monitoramento bem feito, entrar na hora certa, né? Todo esse manejo que a gente trata a cultura. E também a tecnologia. O quinto fator também seria a tecnologia
que hoje em dia já temos disponível, né, tanto na questão da máquina, na qualidade do plantio, e também nas informações que a gente extrai dessas máquinas. Em cima delas a gente pode tomar algumas decisões. Então, teve também uma mudança muito grande na tecnologia como um todo, que a gente tem acesso no campo, né? De tecnologia, você diz, por exemplo, uma máquina agrícola? Que tipo de tecnologia você está falando? Exatamente. Eu estou me referindo principalmente a plantadeiras, a todo esse monitoramento que a própria máquina faz, e depois a gente consegue tirar esse relatório, a colhedeira, enfim, todo esse acompanhamento de perto que a gente consegue hoje, que a máquina nos propicia, além da qualidade, né? As máquinas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, e isso aí vai aumentando a eficiência do sistema como um todo, né? Muito bem, então estão revelados os segredos do Robert, campeão de produtividade máxima da região Norte e Nordeste. Para quem perdeu alguma parte, vou recuperar aqui. Robert disse que é cuidado com o solo, cuidado com a genética, a escolha da cultivar ali da semente, o manejo, a tecnologia, por exemplo, na escolha da máquina agrícola e pessoas. O Robert divulgou aqui para a gente 5 dos segredos que ele acredita que fazem dele um campeão. Agora, Robert, tem muita gente pensando, caramba, mas como faz para conseguir 101 sacas de soja por hectare lá no Mato Piba, fronteira agrícola? A gente sabe que demora para essa terra ficar ali fértil o suficiente para um resultado como esse. Qual foi a média da fazenda e qual é o tempo para chegar numa situação como essa? Pois é, isso é só com muito tempo, na verdade. A gente está em expansão ainda na região, então a gente vê que nos primeiros anos é muito difícil a gente conseguir ter as produtividades médias, mesmo com um aporte muito grande de adubo, de todo tipo de corretivo que a gente coloca nessas áreas. Então, realmente, é o tempo, né? O tempo é esse equilíbrio que a forte de palhada nos traz, toda essa biologia do solo. Então, uma área dessa, que nem de já tem praticamente 20 anos de cultivo, e isso faz toda a diferença. A matéria orgânica presente, todo esse cultivo intensivo que vem sendo feito, que a gente sempre visa essa questão da palhada, principalmente lá no Mato Piba, que é uma região que é marcada de vez em quando pelo estresse hídrico, e essa é a principal ferramenta que a gente tem para combater o estresse hídrico, para tentar não perder tanto no ano seco, né? Muito bem. Então, seria mais ou menos isso, né? São 5.000 hectares, lavoura lá no Piauí. O talhão que mais rendeu foi esse aí de 101,79 e a média da fazenda ficou ao redor de quanto? Então, na verdade, são 17.200 hectares de soja esse ano. Então, se a gente pegar as áreas só as mais consolidadas, que são 5.000 hectares que conseguiram ser plantados na época ideal do plantio, a média foi 74,6 e a média da fazenda foi 55 sacos esse ano, que foi um ano bem atípico lá na nossa região, né? Tá certo. Marcado por um atraso de chuvas em dezembro, né? Então, um atraso de chuvas, que eu digo chuvas de pancada. Então, onde realmente aconteceu as chuvas, estourou a produtividade na região como um todo, e onde as chuvas não vieram, atrasou o plantio, e pela primeira vez na história a gente teve que plantar a soja em janeiro, né? Muito bem. Então, teve os dois extremos esse ano. É realmente um cenário desafiador, mas eu estou muito satisfeita, Robert, de divulgar, compartilhar a história de um campeão de produtividade para todo o Brasil, lá campeão da região Norte e Nordeste, categoria do SESB. Parabéns a você, as pessoas que te ajudaram a chegar nesse resultado. Parabéns e obrigada por revelar aqui o segredo dos campeões. Uma boa safra, um bom ano e até a próxima. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a você. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.